Tá fechado o microfone, Graça. Desculpa. Jesus, amado Mestre, Espíritos benevolentes, abre os nossos corações para que possamos amar ao próximo como a nós mesmos, acalentando os que se encontram na dor e no sofrimento. A começar por aqueles que estão mais próximos. Sabemos que os maiores beneficiados seremos nós mesmos, ganhando a simpatia dos espíritos que guarnecem aquele que acolhemos. Nos abençoa, hoje e sempre, que assim seja. Muito boa noite, meus amigos da Casa do Caminho. Boa noite mais uma vez. Graça a todos vocês, a Diogo, a todos os companheiros Salvador, os nossos companheiros e companheiras do Rio Grande do Norte, Niterói, São Paulo, a todos os amigos do interior do estado da Bahia. Sintam-se abraçados por esse espírito de gratidão desta grande doutrina espírita que tem nos proporcionado muitas claridades diante desses momentos de transição que estamos atravessando. E hoje, dando continuidade ao estudo Caráter da Revelação Espírita, e me parece, meus caros amigos do grupo de estudos, que depois de estudar todos esses itens do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, eu tenho certeza que os meus amigos vão ter assim, um conhecimento mais detalhado de como a doutrina espírita foi constituída, como Kardec pensava a doutrina espírita. Há um fato que neste item 36 vai dizer muito das nossas posições sociais. Por que alguns nascem em berço esplêndido e outros nascem na pobreza extrema? Por que existe a desigualdade social? O que é a desigualdade social? Poderemos abordar as questões da desigualdade social por questão de posição política, antropológica, sociológica. Mas, quando o professor e filósofo Humberto Mariotti publicou o livro Parapsicologia e Materialismo Histórico, que já foi comentado aqui nos nossos estudos, Humberto Mariotti ele vai falar que a questão social, a desigualdade social está diretamente relacionada ou relacionado às nossas questões espirituais, de vidas passadas. E este item 36, Kardec ele vai tratar deste assunto de forma muito bem objetiva. Ele diz assim: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher, a lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por
consequência, o da liberdade. É muito interessante percebermos que devemos olhar para si não apenas uma posição social que nós temos hoje. A nossa posição social diante da sociedade diz muito do nosso histórico espiritual. Humberto de Campos, ao psicografar através da mediunidade do Chico, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na década, final dos anos 30, anos 40, ele iria publicar uma página sobre o drama da escravidão no Brasil. O anjo Ismael, o espírito protetor do Brasil, teve um encontro nas regiões sublimes, e o anjo Ismael se lamentava da grande tragédia que estava ocorrendo no século XVIII e século XVII, nos últimos 350 anos da história da escravidão no Brasil, nas Américas Portuguesas, como era chamado naquela época. E o anjo Ismael lamenta e derrama as suas lágrimas ao ter um encontro com Jesus. E Ismael vai dizer que os europeus, os ingleses, os franceses, os holandeses e os portugueses estavam traficando escravos do continente africano e muitos estavam perecendo. A resposta de Jesus, ele iria dizer em um desse capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, que muitos daqueles escravos que estavam construindo a etnia brasileira, que estava construindo o Brasil, aqueles escravos de epiderme negra, que vivia sendo subjugado pelo sangue nobre da nobreza europeia, da nobreza portuguesa, aqueles escravos que atravessavam dentro dos porões do navio negreiros, muitos deles eram a reencarnação dos senhores feudais da Idade Média. Muitos desses escravos que atravessou o Atlântico era a reencarnação dos cruzados, daqueles guerreiros da Idade Média que foram 100 anos de guerra santa, matando em nome de Deus, praticando as absurdas tragédias de maldade contra aqueles que eram subjugados, aqueles escravos que estavam atravessando o Atlântico. Muitos deles eram a reencarnação de muitos inquisidores, e que aqueles africanos na realidade tinham solicitado. Vejamos bem, esses espíritos que viveram em uma época passada na Europa como inquisidores, como cruzados, como senhores feudais, reencarnaram em massa no continente africano para que houvesse um resgate coletivo, um resgate espiritual, solicitado por eles mesmos. E quando lemos esse item 36, e que Kardec diz, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, de acordo com os argumentos invocados contra a injustiça da servidão. Emmanuel,
no livro Pensamento e Vida, ele diz assim: o pensamento cria a vida que procuramos. Eu gostaria de dizer aos nossos queridos amigos que estão estudando conosco esse item, que nós não somos apenas esta personalidade que cada um de vocês tem. É essa personalidade que você é agora? Ou será que cada um de vocês esqueceram as outras personalidades que você já teve em vidas passadas? Então esse item 36, ele deixa claro, você pode reencarnar rico ou proletariado, você pode reencarnar em um corpo de um homem ou de um corpo de uma mulher, você pode ter sido da nobreza europeia e depois reencarnar na África como escravo, porque nós fazemos parte de um grande ciclo de evolução espiritual na Terra, independente da sua etnia, independente da linguagem que você falava. Quantos idiomas vocês já falaram? Quantos países vocês já viveram? Quantas famílias todos nós já tivemos? Quantos filhos já tivemos ao longo da nossa vida? Quantas loucuras já praticamos pela sanidade do egoísmo? Inúmeros. Então, a justiça da reencarnação vai nos dar uma explicação lógica de que aquele que hoje vive nas suas situações financeiras com dificuldades, que tudo ocorre em nossas vidas, ela tem uma consequência, ela tem um ciclo de padrão criado nas nossas ações, nas nossas atitudes passadas. O que eu quero que os meus amigos percebam, veja-se não do ponto de vista agora, mas tenha uma visão holística, uma visão mais ampliada de que você é um espírito em sucessivas reencarnações e experiências. Quem não garante que Antônio Dantas, que mora no interior da Bahia, se ele não era dono de um número de índios? Que na região de Antônio Dantas mora, eu estive visitando algumas comunidades indígenas lá em Banzaer, ano retrasado, a identidade que cada um de nós temos com a região onde nós reencarnamos. Geralmente, quando você reencarna em uma determinada região, seja onde for, você tem vínculos espirituais com aqueles que você se comprometeu em vidas passadas. Inimigos, desafetos de vidas passadas se reencontram conosco. É uma lei de sincronicidade, é a lei da afinidade que vai dar explicação, porque em uma avenida de lojas, há duas lojas de sapato, a sapataria A e a sapataria B. A sapataria A vende os mesmos sapatos que a sapataria B. São os mesmos clientes que passam na porta da loja. Mas a pergunta é, por que a sapataria A está prosperando e a sapataria B não está prosperando se vende os mesmos produtos, o mesmo preço? E aí o que ocorre? O dono da loja vai dizer por que a loja do meu concorrente vive cheio e a minha loja vive vazia. Se eu tenho um bom atendimento, tanto quanto ele, qual é o problema? Qual é a explicação? Será que alguém fez despacho na porta da minha loja? É o que nós vamos pensar como residentes em Salvador. Alguém fez algum despacho e as pessoas não entram na minha loja porque há uma barreira magnética de espíritos não permitindo que entre na minha loja e entre na loja do outro.
eu estou indo lá no fundo do túnel do tempo, tentando lembrar a história de um livro que eu li há uns 40 anos atrás, cujo título do livro se chamava Bairro dos Estranhos. E a gente vê muito isso. É por que uns conseguem prosperar e outros não? Por que James Day, a pessoa que vos fala, há quase 40 anos atrás eu fiz o concurso da Petrobras e não passei. O meu cunhado, que fez o mesmo concurso, ele passou, eu não passei. Hoje ele é petroleiro, já se aposentou, o seu gasofilácio anda cheio como petroleiro, e o gasofilácio de James Day, não me tornei petroleiro, me tornei publicitário, o homem da comunicação. Mas se eu tivesse passado no concurso da Petrobras na década de 80, eu não sei qual seria o rumo, o destino da minha história, e que você vai construindo. Percebeu? Eu queria ser marinheiro desde eternidade. Aos 10 anos eu aspirava um dia correr os 4 cantos do mundo no navio, porque eu queria ser marinheiro da Marinha do Brasil, e me alistei aos 18 anos em 77 e recebi uma dispensa. A minha dispensa dizia o seguinte: você foi dispensado por insuficiência física temporária, podendo exercer atividade civil. Aquilo, Antônio Dantas, me matou. Eu fui dispensado, eu quase morri de paixão, porque o meu sonho era viajar o mundo, mas seguir a carreira de bancário. Depois me tornei publicitário, entrei na área da comunicação, do jornalismo, e fui atuar exatamente em algo que eu venho fazendo ao longo da minha vida, que é a divulgação da doutrina espírita. Provavelmente, se eu me tornasse marinheiro, eu teria seguido outros companheiros, outros caminhos. Naquele verão de dezembro de 1978, o sol da Bahia estava a todo vapor. Eu estava jogando frescobol na praia de Piatã, naquele verão que estava mais quente do que nunca, quando eu comecei a me afogar. Eu comecei a ser puxado pela uma corrente marinha. Eu estava com 18 anos e estava me afogando. Eu me recordo que a impressão que eu tive, eu dizia: eu estou morrendo, eu estou me afogando. Eu nadava e não conseguia sair do lugar. Foi quando eu desci a primeira vez ao fundo do mar, subi, desci a segunda ao fundo do mar e subi. Na terceira, eu sabia que eu não iria sobreviver e que eu me tornaria comida de peixe. Os momentos iniciais da minha desencarnação, vítima de um afogamento aos 18 anos, torna a repetir. Ali passou um filme cinematográfico na minha memória. Eu vi as pessoas tomando banho na praia de Piatã e eu dizia: eu estou morrendo aos 18 anos de idade, na flor da idade. Eu perdi a consciência, e ao perder a consciência, eu vi algo se mover e me tirar do fundo do mar. Me carregaram e eu me lembro que era um homem de 1,80 m de altura. Ele era muito alto. E aquele homem se aproximou de mim, apertou meu nariz e pela primeira vez eu ganhei um beijo de um homem. Isso mesmo que vocês ouviram. O beijo daquele homem, que é a sucção da água, salvou a minha vida. Passado, eu levei aproximadamente 6 anos sem colocar
sem ir à praia. 10 anos depois dessa experiência que eu tive, uma comunicação psicofônica na sessão mediúnica do Centro Espírita Humberto de Campos, o meu mentor, Padre Germano, iria me dizer: meu filho, você era para ter desencarnado muito jovem, fazia parte da sua programação desencarnar aos 18 anos, mas nesses 18 anos de vida que você teve, você se modificou muito. Você agora está na sua moratória. Hoje eu estou com 60 anos, dos 17 aos 60 anos, já se passou mais de 40 anos, eu estou na minha moratória. Então esse item 36 nos mostra a minha história, a história que cada um de vocês tem, de entender por que eu estou assim. É aí que Kardec vai tecer comentários no item 37, que diz assim: tirai o homem o espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada sem finalidade, nem responsabilidade, sem outro feito além da lei civil e própria a ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada obsta a que aumente os gozos do presente se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. Meus amigos, companheiros, não se enganem. Não se engane, porque no momento da sua desencarnação, os primeiros segundos, quando você deixar de respirar no corpo físico, você será surpreendido por outra realidade que todos vocês ouviram ao longo da sua vida sobre a imortalidade da alma e a certeza do futuro. Entramos em um túnel do tempo, esse túnel do tempo que é relatado pelas experiências de quase morte, e que aqueles que sobreviveram, que foi o caso da minha irmã, que ficou em estado de coma durante um período após um acidente de carro, que a doutrina espírita apresentada por Allan Kardec vai matar a morte e abrir infinitas possibilidades de uma vida transcendental que nós temos. Então esse item 37, Kardec derruba por terra a tese daqueles que acham que após a morte não existe o nada. É claro que existe, com a certeza do futuro de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu. Os inimigos que você teve na terra, tenhamos cuidado, porque aqueles que você maltratou, que você ofendeu na terra, provavelmente você vai encontrá-los na outra dimensão da realidade espiritual. Foi exatamente por isso que Jesus iria afirmar: reconciliai-vos com os inimigos enquanto é tempo. Então, meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, reconciliai-vos com seus entes queridos, com seus pais. Como eu falei na quarta-feira, lá para um programa em Portugal, e nesse programa lá para Lisboa, em Portugal, eu falava sobre a velhice não é o fim da vida. A velhice não é o fim da vida. E eu falava sobre os rancores, os ressentimentos, as mágoas guardadas dos filhos para com os pais, e que jogam os pais na sarjeta. Quando nós chegamos na terceira idade ou na senectude, em que os nossos pais não têm mais condições físicas de se manter, é
Eu vou repetir. É obrigação e dever dos filhos cuidarem dos pais nos seus momentos de fragilidade. Ô James, você quer que eu cuide daquele que nunca me deu amor? Aquele que foi apenas o meu pai biológico, que agredia minha mãe? Ele chegava tarde da noite, James, bêbado, e batia em minha mãe. Você quer que eu perdoo este pai miserável que eu tinha? E que, graças a Deus, aquele infeliz já desencarnou, James? Olha o rancor, olha o sentimento. Na sessão mediúnica de Humberto de Campos, são 40 anos, meus amigos, não são 40 dias da nossa experiência nas salas mediúnicas, são 4 décadas participando de reuniões mediúnicas. O espírito do pai de uma companheira nossa, eu vou trocar o nome dela por uma questão ética, o pai de Cássia. Cássia estava na sessão mediúnica quando o espírito deu uma comunicação psicofônica, desesperado, sofrendo, pedindo que ela o perdoasse. Era o pai de Cássia que pedia por perdão porque ele estava sofrendo, e mesmo assim Cássia, que frequentava o Centro Espírita Humberto de Campos, demorou alguns segundos, que seriam eternidade, para dizer a palavra que iria aliviar as dores daquele pai atormentado no mundo espiritual. Mas você maltratou muito minha mãe, e agora o Senhor vem do mundo dos mortos pedir para que eu lhe perdoe. Ela demorou, mas quando ela disse a palavra, eu te perdoo, pai, quebrou os grilhões que nos prende. Então esse item 37 nos diz isso: reconciliai-vos com os seus desafetos familiares, amigos, para que amanhã você não venha ter os ranger de dentes, embrenhar-se pelas regiões sombrias do umbral, constituído por você. Então, meus amigos, esta é a hora estelar de você mudar a sua forma de ver o mundo, de pensar. Se reconcilie com seus pais, com seus entes queridos, enquanto está em vida, porque quando partir, já não é mais tempo, para que você não vá chorar. E a revelação do caráter da doutrina espírita, neste capítulo 1, Kardec já introduz a obra nos dizendo: abra os olhos, para que amanhã você não venha derramar lágrimas de remorsos e de dores que você poderá evitar. Já no item 38, ele diz assim: sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria também um contrassenso e tanto mesmo justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonte. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer, ou seja, todos nós trazemos ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. Quem aqui na sala não tem os seus pendores? Quem aqui nesta live, neste estudo, não tem os seus vícios? Não tem os seus defeitos? Reconhecemos-nos os nossos próprios defeitos e vamos trabalhar para
nos aperfeiçoarmos. Mas James, eu tenho tanto defeito na minha vida, e por onde eu começo com tantos defeitos que eu tenho na minha vida? Comece por aquele que você acha que é o pior de todos que você tem. Um exemplo, a maledicência. Então, trabalhe a maledicência e depois, James, quando você superar a sua maledicência, vá trabalhando os outros sentimentos negativos, os 5, 6, 7 capitais do pecado que cada um de nós carregamos, trazemos, como Kardec diz aqui, o germe, não é? Este germe dos nossos vícios. E o maior germe dos vícios da atualidade, naquela palavra em inglês, fake news, que em português é mentira. Vamos ser mais realistas. Cada um de nós carregamos os nossos caráteres, as nossas índoles, e que esta doutrina, que abre um leque de infinitas possibilidades, para que você olhe para si mesmo, libertando dos vícios, que cada um de nós já conseguimos. É claro que hoje nós estamos muito melhores do que éramos no passado. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, mas com a diferença capital de que sofre apenas das suas próprias faltas e não das de outrem, e com a outra diferença, ao mesmo tempo, consoladora, animadora e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos, e assim até que, suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. Nesse estágio, já nos tornamos espíritos puros. Hoje eu resolvi relacionar esses itens com fatos reais da vida humana. A Condessa de Ancor, por volta do século 17, na Europa, na França, a Condessa de Ancor era casada com o Conde de Ancor. Essa Condessa tinha uma filha, Genevieve. Genevieve era apaixonada pelo seu noivo, mas a Condessa de Ancor também se apaixonou pelo genro. A Condessa de Ancor se atirou aos braços do próprio genro, dizendo: "Eu te amo". E o genro disse: "Mas eu vou casar, Condessa, com a sua filha Genevieve. Mas eu te amo, mas eu não posso. Você é minha sogra, mas você pode casar com minha filha e teremos encontros". Isso ocorreu no século 17, psicografado pelo médium Zíbia Gasparetto na década de 80, 1984. A mãe de Gasparetto vai psicografar uma das obras mais notáveis da médium Zíbia Gasparetto na década de 80, Laços de Afeto, e conta a saga espiritual da Condessa de Ancor. E quando a Condessa de Ancor não foi correspondida neste sentimento de amor, ela tramou uma trama para destruir a vida do seu genro. Já que ele não pode ficar comigo, ele não vai ficar nem com minha filha e também nem comigo. E ela conta ao conde que o genro estava dando em cima dela, e marca um encontro no fundo do palácio
do castelo e o conde fica às espreitas. Foi tudo armado pela condessa. E quando o jovem rapaz chega, ela pula aos braços dele como se dissesse que ele que estava segurando ela, e o conde vê aquela cena, puxa de uma garrucha e dá um tiro a queima-roupa sob o peito, no coração daquele jovem rapaz. Século XVII, na França, no interior da França, narra o médium Zíbia Gasparetto. Década de 40, no interior do Paraná. Maria, vivendo na roça, um filho Roque e o seu marido. Maria não tinha onde cair morta. Maria ostentava um sentimento de nobreza, ela repudiava as outras pessoas. Ela era uma pobre mulher que nasceu na roça junto com seu marido e teve um filho Roque. E um certo dia Maria começou a perceber que tinha umas manchas escuras no seu corpo. Era a hanseníase, a lepra. Ela odiava Roque, o seu filho, mas gostava da filha caçula. Ela tinha um sentimento muito negativo com o primogênito, que era Roque, o seu filho mais velho. Roque se torna espírita. Eu não estou fazendo spoiler do livro de Zíbia, mas é uma história fascinante e que eu indico a todos vocês. Essa história ilustra praticamente todo esse capítulo que nós estamos estudando na noite de hoje como reflexão. Quando Roque se torna espírita, Roque pergunta: mas por que mamãe ama minha irmã caçula e me odeia? Qual é a origem deste ódio, desse sentimento? O que foi que eu fiz para com mamãe que ela sente isso por mim? Mas Maria descobre que ele está com a lepra, e o pai, que trabalhava na roça, Roque, que sustentava a família, resolve mudar para a capital, para São Paulo. Arranja um emprego para o pai vai trabalhar de porteiro em uma fábrica. Ele era vigia noturno, cuidava da fábrica à noite. Um certo dia, chega a notícia de um dos empregados da fábrica de que o pai de Roque foi assassinado. Mataram o pai de Roque com um tiro sob o peito. E Maria, a sua filha caçula, ela casa e vai viver com seu marido em outra cidade. E Maria, com a hanseníase avançada sobre seu corpo, quem vai cuidar de Maria? Roque, o filho. Eles vão morar juntos em uma cidade onde Maria não entendia porque tinha esses sentimentos ruins com o filho. Eles desencarnam e quando retorna à pátria espiritual, eles vão perceber as outras vidas sucessivas que eles tiveram. Roque vai descobrir que ele era, na época, quando ele vivia na França, como genro da Condessa de Ancourt. A Condessa de Ancourt era Maria, a sua mãe reencarnada. É uma obra-prima, este livro psicografado em 1984, porque muitos anos depois Zíbia Gasparetto iria mudar o estilo da sua psicografia pelo espírito Lúcius, que era o orientador espiritual. Eu estou narrando esses fatos para ilustrar esses itens que nós estamos estudando, onde só a doutrina espírita pode lançar luzes de clareza sobre a jornada que todos nós estamos enfrentando. Está aí a explicação para as questões das desigualdades sociais. Por que há a família que se desagrega? Então, quando
ele diz no item 39, o Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos. Eu vou resumir esse item 39, o estudo das propriedades do perispírito. Kardec vai dizer que o perispírito ele tem tangibilidade, o perispírito tem visibilidade, o nosso perispírito ele tem densidade, ele tem odor, ele tem peso, as manifestações mediúnicas, os fenômenos de mediunidade, de psicofonia, que é incorporação, de psicografia, de clarividência, de materialização de objetos, de curas espirituais, está relacionada a esta plasticidade, ou melhor dizendo, este corpo que nós conhecemos na literatura espírita como perispírito. E é este perispírito que é a vestimenta do espírito, quando ele deixa o corpo físico e retorna à pátria espiritual. É essa nossa aparência que teremos no mundo espiritual. Que tipo de aparência, que tipo de moldagem eu terei no mundo espiritual? Ela será moldada de acordo com a sua forma de pensar e de agir. Então, a tangibilidade, o odor, o peso. O perispírito tem peso porque o perispírito é uma matéria que não é semelhante à matéria que nós possuímos. Alguns estudiosos, como um espiritualista, que me fugiu o nome dele agora, que ele vai dizer que provavelmente o perispírito é constituído de matéria escura ou energia escura. Já no item 40, ele vai dizer que o estudo das propriedades do perispírito ou dos fluidos espirituais é um dos atributos da fisiologia da alma. Quando você desencarnar, você que está nos ouvindo neste estudo, quando você desencarnar, ou melhor, eu vou corrigir, não é, dona Adelina? Quando nós desencarnarmos, quando todos nós desencarnarmos, teremos uma fisiologia. O coração continuará batendo no perispírito. O intestino grosso, o intestino fino continuará funcionando no perispírito. O pulmão continuará funcionando no perispírito. Se alguém desencarna vítima de um acidente de carro e essa pessoa estava grávida no 8º mês de gestação e foi vítima de um acidente de carro na Serra da Mantiqueira, quando esse espírito é levado para o mundo espiritual, ele passa por uma cirurgia de cesárea. Isso mesmo que vocês ouviram, a realização de cesárea no mundo espiritual, aonde o bebê de 8 meses no ventre da mãe, que foi vítima do acidente de carro, passa por uma cirurgia, porque o perispírito ele tem odor, ele tem toda a densidade. Então, mas no momento em que você começar a mudar a sua forma de pensar, de ver o mundo e ver a si mesmo, mudar os seus padrões, você vai tornando no seu perispírito uma beleza primorosa. Você vai se tornando muito mais belo, porque à medida que você vai evoluindo moralmente e espiritualmente, dirimindo esses vícios, como ele disse aqui no item 38, o seu perispírito vai ficando muito mais iluminado, porque você está se transformando. Já no item 41, ele vai dizer que o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse. É o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É o que nós vamos estudar no capítulo 15, 16 a Gênese, que vai falar sobre os milagres e as predições de Jesus.
O item 42, eu já vou nas nossas considerações finais que eu vou passar para vocês, mas no item 42, ele vai dizer que demais se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que assim a todas as ações da vida, por tornar quase tangíveis as consequências do bem e do mal pela força moral. Essa força moral depende de você. É você, meus amigos. Como ele vai dizer aqui mais adiante. Se adquiriu inteligência, sabedoria, moralidade até a última hora da vida, até o último suspiro da tua vida na terra, não fica perdido, que tudo aproveita ao adiantamento do espírito. Reconhece-se que o espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. E que Consolador anunciado é esse, Jailton? Hoje eu não estou dando para interagir com todos vocês, porque eu estou aqui no celular e estou vendo poucas pessoas na minha tela. Ora, como é o Espírito de verdade, meu amigo Jailton, ao lado da sua fiel escudeira, não é? Que Consolador prometido é esse? Como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração? A promessa da sua vida se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador, que veio consolar a humanidade dos momentos mais de dificuldades que todos nós estamos passando. O Espírito da verdade é o Consolador prometido, que veio nos mostrar o que nós estudamos nesses últimos itens, a realidade veio nos mostrar a realidade. É porque eu estou gravando aqui com a câmera do lado, então eu repito para que depois vocês assistam. Veio nos mostrar a realidade em que nós estamos envolvidos. Portanto, a pergunta que devemos formular, James, qual é, então, o meu papel diante do mundo? Não é James que vai responder, não é Dona Adelina que vai responder, não é Jailton que vai responder, não é Antônio Dantas Barreto de Menezes, o nome dele está inteiro ali, não é Antônio Dantas, não é Adelina, não é Jailton que vai responder, mas é você mesmo que vai responder. Quando Emmanuel, conhecedor profundo do Evangelho de Jesus, vai dizer: a felicidade está em suas mãos, porque este Consolador prometido, ele veio tirar você da cegueira profunda em que você ainda está mergulhado. Todos nós, alguns já conseguiu tirar o véu da cegueira e já enxergamos. Muitos já enxergam, e todos nós que estamos aqui neste estudo já estamos enxergando melhor do que não víamos no passado. Já perceberam que a sua visão está melhor do que ontem? Vocês vão perceber que amanhã a tua visão vai estar melhor do que hoje. Então, na medida que você vai estudando esta doutrina consoladora, você vai ampliando a sua visão, você vai enxergando com mais clareza, de profundidade. Então, eu encerro esse item 42 para que na próxima semana a gente estude o item 43 adiante, porque é necessário a gente
analisar linha por linha esses itens. Eu encerraria para passar a palavra para vocês. Uma palavra de Sai Baba em 2009, o grande Sai Baba. Um jornalista lhe perguntou: Swami, Sai Baba, o que está ocorrendo com a humanidade? O homem vive em uma cegueira profunda. E Sai Baba responde àquele jornalista lá no ashram, na Índia: olha, se você tiver uma lâmpada de 30 velas dentro de uma despensa, você terá uma claridade de 30 velas. Agora, se você mudar essa lâmpada para 50 de luminosidade, você vai ver mais clareza e vai ver poeiras que você não via com a lâmpada de 30 velas. Agora, se você mudar essa lâmpada de 50 para 100 velas, haverá uma claridade extrema dentro daquela despensa e você vai enxergar com mais riquezas de detalhes, sujeiras que você não via com a lâmpada de 30 e 50. E continua Sai Baba na sua reflexão filosófica indiana, convidando-nos a todos a acender a lâmpada dentro de nós. Mas se você mudar a lâmpada de 100 para 200, você vai enxergar muito mais. Poeiras que você não via com a lâmpada de 100, de 50 e de 30. Assim somos nós. Acenda a tua lâmpada e veja a realidade que existe em você. O que nos falta é acender esta lâmpada. Cada um de nós somos portadores desta grande lâmpada, desta grande luz que você é. Mas James, eu só vejo sombras, porque você assim se permite ainda estar em sombras, porque você não vai viver eternamente na sombra. É uma experiência que você está vivendo. Então Sai Baba vai dizer que o problema da humanidade é um problema de que nós precisamos acender as nossas lâmpadas para enxergar as sujeiras, as poeiras mentais que existem dentro de nós. E agora eu passo aqui a palavra para vocês. Eu estou vendo aqui que Fabrício levantou a mão. É com você, Fabrício, e graças se alguém tiver alguma pergunta. Boa noite, queridos irmãos. O que eu percebo é o seguinte, que a doutrina espírita é muito bem articulada, né, pela espiritualidade, né? Foi esse consolador prometido. Então, nós estudamos os porquês de tudo, né? As nossas necessidades, a da reencarnação, né? Você falou aí um pouco de perispírito, né? Nos explicando, né, um pouco sobre os conceitos, sobre as propriedades desse perispírito. Nos falou também que, assim, que em outras vidas, aqui está escrito, né, nós podemos ter a oportunidade, né, de tirar esse véu, né, porque às vezes ficamos presos às vicissitudes, né, que nós temos, que são pertinentes de todos, né, e se éramos ricos, né, vamos ser pobres, mulheres, né, vamos ser homens, se éramos donos de escravo, né, vamos viver, né, o outro lado. Se, por exemplo, se éramos inquisidores, né, encarnou como escravo no continente africano. Então, isso tudo é um presente, na verdade, divino, porque se nós não despertamos em uma encarnação, nós somos preparados para despertar em outra. Mas o que eu acho muito interessante foi esse comentário que você falou aí de Sai Baba, que justamente é o que reforça o livro Céu e Inferno. Porque o que nós somos simplesmente consciência. Esse céu e esse inferno é a nossa consciência.
Então, assim, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com esse Consolador prometido, entender isso, né, a cada dia, e não só, por exemplo, gravar, né, por exemplo, tem gente que quer ter a oratória bonita para quando chegar, né, num estudo, né, ou em determinada situação, citar trecho A, citar trecho B. Não, gravar na nossa consciência, né, esses dogmas, essas leis, né, que são imutáveis, divinas, entendeu? E começarmos a aplicar isso no nosso dia a dia, Verdade. no nosso interior. Não me interessa, entendo eu saber qual o item do livro dos Espíritos, qual é a pergunta que está escrita, em que ponto está escrito no livro que nós estamos a Gênesis. O que me interessa é eu absorver isso dentro de mim e começar a me transformar. Para eu poder me transformar, eu vou me iluminar, eu vou me amar, eu vou compreender que eu vou conseguir amar a Deus, e eu vou conseguir compreender que eu vou conseguir amar ao próximo, me tolerar, aceitar, acolher também, né, os meus de escuridão, porque nós temos que, para poder, né, nos iluminar, nos acolher as nossas vicissitudes, e diante disso também acolher o nosso irmão, não é? Então é muito importante vermos esses caracteres da doutrina espírita, porque de fato, né, como você disse e disse, né, com propriedade, tira-se o véu, né, da cegueira. Então, assim, o despertar, o que eu quero dizer para os outros irmãos, que o despertar é agora, né? Aproveite isso para fazer essa reforma íntima agora, é hoje. E o verdadeiro espírito, o verdadeiro homem que vem é aquele que possa diariamente, né, para, né, corrigir, né, as suas, vamos entre aspas, imperfeições, né? Porque e isso tudo é luz, e isso tudo é felicidade, isso tudo, né? Você se transforma, você sabe, você fica menos pesado, você consegue. Muito bom, Fabrício. Muito bom suas reflexões. Você consegue viver uma vida espiritual, né? De calma, de paz, aqui encarnado nesse mundo tão cheio de problemas, né? De várias questões, e conseguir, além de se pacificar o outro. Fabrício, meus amigos, Fabrício, que excelente contribuição de Fabrício. Fabrício disse algo, e que isso fique registrado na nossa consciência, as reflexões de Fabrício. Ele disse que quando você começa a ter outros sentimentos, a sua alma fica mais leve. É o espírito de sabedoria. Quando você começa a ter esse sentimento de nobreza, de amorosidade, você fica mais leve. Por que nós somos tão pesados? Não é verdade, Fabrício? Porque o peso que nós carregamos, ele é colocado por nós mesmos. Não sou eu que estou colocando fardo pesado nos ombros de Fabrício, e Fabrício não está colocando fardo pesado nos ombros do nosso companheiro Jailton. É você que coloca os seus próprios fardos pesados. Então seja mais leve, como Jesus era a leveza da pomba espiritual. Jesus era uma alma livre, ele não tinha karma, Jesus não guardava mágoas, não guardava sentimento, porque ele é a luz do mundo. Maria, ajoelhada ao lado de João Evangelista, nos últimos suspiros de Jesus, ela derramou lágrimas, a mãe de Jesus, que mais tarde se tornaria a mãe da humanidade. Ela não guardou mágoas, ela não guardou
espírito de vingança, de ódio, de sentimentos negativos que a mãe de Jesus não teve. Porque ela iria dizer: por que fizeram isso com meu filho? Marília Gabriela, uma ex-apresentadora da Rede Globo nos anos 80. Eu me lembro que isso marcou muito a minha vida. A entrevista de Marília Gabriela num programa fantástico dos anos 80. Um rapaz matou um rapaz, filho de uma senhora. E esse rapaz homicida foi preso. E ao ser preso, a mãe do jovem rapaz que foi vítima do homicídio ia todos os domingos visitar o assassino do seu filho. E aquele detento perguntava: eu não entendo por que a senhora todos os domingos vem me visitar. A senhora está fazendo isso para atormentar minha alma, para que meu sentimento de culpa fique pior? E a mãe iria dizer: não, minha filha, eu venho todos os domingos trazer algo para você, porque você precisa ser amado. É o meu amor de mãe, porque o meu filho que perdeu a vida pela sua insanidade mental tinha a sua idade. Eu não estou lhe castigando, eu não vim lhe condenar, você foi condenado pela justiça humana. E não sou eu que vou lhe condenar. Eu te perdoo pelo que você fez a meu filho. O que eu estou falando a vocês virou noticiário nacional e foi parar no Fantástico. A repórter Marília Gabriela querendo entender o que leva uma mãe a perdoar o assassino de seu filho. Dom Evaristo Armes foi questionado na época, ele disse: é o amor de mãe. A Igreja Católica foi chamada para dar uma explicação: o que moveu aquela mãe, e outros cardeais na época iriam dizer: é a força do amor. James, foi ela, mas eu não sei se eu suportaria perdoar. Claro, nós não somos espíritos iguais, como Fabrício muito bem colocou. Cada um está no seu nível de evolução. Essa mãe tem outro nível de evolução que não sei se eu perdoaria ou algum de vocês. Isso são as conquistas que Kardec diz aqui em algum desses itens que nós estudamos. Quando você se torna almas mais nobres, você perdoa. Como Maria perdoou. Olha, eu não vou condenar o governo de Roma, não vou condenar este governo, os fariseus que crucificou meu filho. Quem sou eu? É para lá que nós estamos caminhando, não é isso, Fabrício? Nós aspiramos nos tornarmos filhos do amor, porque um dia eu vivi na minha família, uma prima da minha família foi vítima de uma violência sexual há muitas décadas atrás. Pegaram os dois meliantes que violentou essa prima, essa pessoa da nossa família. E ao ser preso, eu me lembro que uma parte da nossa família pedia a condenação. Se eu pudesse eu matava. E eu me lembro que na época vieram me perguntar: e você, James? Qual é o seu sentimento? E agora? Eu senti sentimento de tristeza, porque é uma pessoa muito próxima. Eu fiquei triste. Fiquei com sentimento de muita dor na minha alma. Mas eu não podia carregar esse sentimento de ódio, de ira, de vingança ao longo da minha vida, porque isso iria adoecer a minha alma. Nós estamos ficando doentes
Nós sofremos por conta dessas nossas insanidades mentais, olho por olho, dente por dente. Não pode ser assim. O Cristo nos ensina a amar. A doutrina dos espíritos venerandos, dos avatares indianos, nos ensinam a amar. Mas James, como é que você quer que eu ame alguém que violentou alguém da minha família? E que ela está grávida? Porque a legislação brasileira autoriza o aborto quando se trata de um estupro. Mas ali é uma alma reencarnando, mesmo sendo daquele meliante. Lembra as considerações de Fabrício? Lembra o que nós falamos no item? Qual foi o item? Me fugiu agora. O item 36. Meus amigos, perdoar não significa que você deve conviver com seu inimigo. Mas não crie uma intensidade negativa na tua alma, porque esses tipos de ações vai repercutir no mundo espiritual. Tudo vai repercutir. Se você pegou uma agulha, se você furtou uma agulha da gaveta de costura da tua mãe, e sua mãe ficou louca procurando por esta agulha, você vai responder pelo furto de uma agulha. Se você riscou de caneta a boneca Suzy, lembra daquela boneca Suzy que tinha aquelas pernas finas? Você vai responder por isso. James, quem foi que riscou o rosto da boneca Suzy de sua irmã? Foi você, James? Eu não, minha mãe. E minha mãe, na década de 70, que a pedagogia da afetividade no início dos anos 70 era a pedagogia da palmatória. Lembra, dona Adelina? Quem aqui nos já apanhou? Eu apanhei pelo simples fato de que minha irmã disse que foi ele, mãe, foi James que riscou a minha boneca Suzy, que custou caro na época. E não fui eu. Depois de não sei quanto, mais de 50 anos, eu estou dizendo a vocês, não fui eu que fiz isso. Foi minha outra irmã. Qualquer ação vai ficar registrado no perispírito, na consciência. Onde é que está a justiça de Deus? Na sua consciência. Então, o que é céu e inferno? Céu e inferno é um estado de consciência espiritual. O céu é construído por você, pelo seu mundo mental. O inferno também é construído pelo seu mundo mental. Portanto, meus amigos, do estudo da Gênese, caráter da revelação espírita nos leva às várias vertentes de reflexões profundas para que a gente entenda, por definitivo, de que nós somos construtores no nosso próprio destino e futuro. Então, eu solicitaria a todos vocês, repensem que tipo de sentimento você está tendo neste momento para com alguém que lhe lesou, que você foi vítima dessa pessoa. Será que nós somos vítimas? Se você tem alguma mágoa, algum ressentimento com alguém da sua família, esse é o momento estelar de você se reconciliar. Se você não fala há muito tempo com seus pais, com seu irmão, é o momento de você reativar esses sentimentos. Como é belo amar, mesmo
sabendo que o outro nos alfinetou durante a vida inteira. Mas tudo passa. Tudo passa. As dores passam. As sombras tendem a se diluir, mas o amor e a luz da verdade, essa sim, será eterna, como muito bem colocou Fabrício. A intensidade, a leveza da tua alma é proporcional à tua forma de pensar e de agir diante do mundo. Se não tiver mais nenhumas perguntas, eu vou aproveitar aqui o nosso amigo Fabrício para que ele faça a prece de encerramento, e na próxima semana vamos estudar o item 43 e pediria a todos vocês que façam uma leitura breve para que vocês possam perguntar, porque, eu repito, estudar o caráter da revelação espírita é uma verdadeira aprofundamento de todo o pensamento kardeciano nesses 62 itens sobre caráter da revelação espírita que vocês vão se surpreender. Essas revelações, para depois, todo esse caráter da revelação espírita, Fabrício, é uma preparação para estudar a existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. E ao estudar Deus, quando terminar esse capítulo, que é o capítulo 2, que vamos estudar sobre Deus, quando terminar o capítulo 1, vocês terão uma compreensão como Deus opera verdadeiros milagres na tua alma e como você pode ter este autoencontro com Deus, com o divino, como Sai Baba teve, como Yogananda teve, como Madalena teve, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Padre Germano e tantos outros. Eu vou pedir a Fabrício que faça prece, nos convidando a todos às nossas sinceras reflexões por tudo que nós estamos passando. Eu passo para você, Fabrício, e a graça depois encerra. Mestre Jesus, agradecemos por essa noite, estarmos estudando esta obra, que cada vez mais nos esclarece, nos ilumina quanto ao Consolador prometido, o estudo da Gênesis. Que possamos ser luz, nos transformar a cada reflexão, a cada letra, a cada palavra, a cada momento, a cada instante desse estudo, que possamos plasmar em nossas consciências essas palavras em ações, transformar as nossas vicissitudes, as nossas provas e expiações como pontos de oportunidade para a melhoria, para a construção de um ser melhor, que é necessário para o nosso desenvolvimento e esclarecimento moral e espiritual. Então, Jesus veio para fazer as revelações necessárias para aquele povo no tempo, a época. E nos prometeu esse Consolador prometido, que veio no tempo certo e propício, no século XIX, depois do homem passar por revoluções intelectuais, passar pela opressão das mazelas que os próprios homens com suas religiões distorceram as verdades. Então foi chegado o momento propício de nos ofertar
o Consolador prometido, né, de ascender também as religiões espiritualistas orientais, de fazer que todos nós aqui encarnados possamos ser ponto de reflexão, ponto de luz. A mudança não começa no outro, a mudança começa em mim, a mudança começa em você, irmão, neste momento. Reflita diante as suas necessidades, as suas provas, as suas provações, porque só existe amor neste mundo. E quando você passa por um problema, por uma dor, simplesmente essa dor é um amor que está ressentido. E se você usa a sua consciência para, né, fazer o seu céu e o seu inferno, perceberá que essa mágoa, esse rancor, essas vicissitudes se tornarão mais leves e suaves. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabrício. Obrigado.